Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Você que está me assistindo pela primeira vez, o meu nome é João Luiz. Eu sou um servo do Deus Altíssimo e Ele tem colocado mensagens no meu coração para abençoar a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Eu estou com o texto de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que nos diz assim: E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Meus queridos, Deus colocou um tema no meu coração para compartilhar com você. Demonstre o seu amor por Deus. Olha, quando um cristão, seja ele católico ou evangélico, está em sintonia, está conectado com Deus, ele está demonstrando o seu amor por Deus. E por ele amar a Deus, ele vai experimentar coisas maravilhosas da parte de Deus na sua vida. Porque tudo o que acontecer com esse cristão vai cooperar para o seu bem. Então, irmão João, o irmão está dizendo que se esse irmão estiver sendo acometido por uma enfermidade, se ele estiver enfrentando um desemprego, se ele foi vítima de uma traição e se ele estiver enfrentando qualquer crise, essas situações irão cooperar para o seu bem? Isso mesmo. Porque o texto que eu li diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus queridos, olha, quando um cristão ama a Deus, Deus trabalha na vida dele de uma forma tão maravilhosa, tão linda, tão poderosa, que o inimigo fica confuso. O inimigo arma laço e Deus quebra laço. O inimigo suscita uma mentira para poder denegrir a vida desse irmão e Deus traz toda a verdade à tona. O inimigo tenta prejudicar esse irmão pela direita e pela esquerda e não consegue. Por quê? Porque a mão de Deus está protegendo esse irmão que está demonstrando o amor a Deus. Olha, o segredo para qualquer pessoa, qualquer cristão, ser abençoado, ser feliz, ser próspero, é amar a Deus. E eu agora te faço uma pergunta. Como cristão, o que você tem feito para demonstrar o seu amor por Deus? Olha, tem várias ações que nós podemos fazer para demonstrar o nosso amor por Deus. Eu vou deixar aqui 4. A primeira ação é se envolvendo com a palavra de Deus. Você já ouviu falar de Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. Quando Deus levantou Josué, ele deu uma orientação. Lá no capítulo 1, no versículo 8, Deus orientou Josué dessa forma. Preste atenção, diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meu querido, olha, se eu e você, se nós falamos que nós amamos a Deus, nós temos que demonstrar isso, se envolvendo com a palavra de Deus. Tem quanto tempo que você não senta para você meditar na palavra de Deus, se encher dela, conhecer quem é Deus através dela, né? Receber orientações de Deus? Tem quanto tempo? Então, se você quer demonstrar o seu amor por Deus, a primeira ação que você tem que fazer é essa: se envolva com a palavra de Deus. Segunda ação é priorizando a vontade de Deus em nossa vida. Você já ouviu falar no Getsêmani? O Getsêmani era um horto florestal, um jardim que Jesus Cristo gostava de ir, orava com o Pai e ficava bem à vontade. Lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 38, antes de ele ir para a cruz, ele levou com ele 3 discípulos, João, Pedro e Tiago. E ele abriu o coração para esses 3 discípulos, dizendo o seguinte: ele disse assim: olha, a minha alma está triste até a morte. Ele estava ali, triste, agonizando, porque ele sabia que ele ia ter que carregar na cruz, levar para a cruz os pecados de toda a humanidade. Mas veja qual foi a atitude dele, a postura dele em Mateus 26, no versículo 39. Escute aí o que é que diz. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus queridos, se nós queremos demonstrar o nosso amor por Deus, nós temos que priorizar a vontade dele na nossa vida. Quando a nossa carne nos chamar, para a gente nos convidar, para a gente fazer coisas que não agradam a Deus, nós temos que dizer não à nossa carne e dizer sim à vontade de Deus. Porque se Jesus Cristo tivesse dito sim à carne dele, hoje nós não estaríamos aqui ouvindo a palavra de Deus, glorificando a Deus. Então, olha, se você quer demonstrar o seu amor por Deus, segundo lugar, tá? Olha, priorize a vontade de Deus na sua vida. Terceira ação que nós podemos fazer para demonstrar que nós amamos a Deus
é a gente cooperar com a divulgação, com a pregação do Evangelho. Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, ele disse uma coisa interessante aos seus discípulos, lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Hoje, escute o que foi que ele falou. Ele disse assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Prestou atenção? Pregação do Evangelho. Jesus Cristo deu uma missão aos seus discípulos para poder pregar o Evangelho. Olha, se eu e você, nós queremos demonstrar o nosso amor por Deus, nós temos também que fazer isso. Pregar o Evangelho. Se eu estou hoje aqui pregando o Evangelho, é porque Deus usou um irmão que estava demonstrando amor por ele e pregou a palavra dele para mim. A palavra dele entrou, o Espírito Santo agiu na minha vida e hoje estou demonstrando a Deus que também eu quero pregar o Evangelho, porque é a palavra de Deus que transforma o homem, que traz o homem, que tira o homem das garras de Satanás, que dá salvação, que dá alegria, prosperidade. Só a palavra de Deus. Então, meu querido, você tem pregado o Evangelho ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho? Você tem feito isso? Deus abre várias oportunidades para a gente pregar o Evangelho. No Uber, fazendo uma caminhada, na nossa comunidade onde mora, Deus dá sempre uma oportunidade. Então, você quer demonstrar o seu amor por Deus, divulgue o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? E última e quarta ação que nós podemos fazer para demonstrar o nosso amor por Deus é amando a nossa igreja. Veja que texto maravilhoso se encontra em João, no capítulo 13, os versículos 34 e 35. Diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meu querido, tem quanto tempo que você não dá um abraço no seu irmão? Tem quanto tempo que você não procura saber, tá, daquele irmão que você via na missa, você via no culto e não está vendo mais? Tem quanto tempo que você não dá um abraço no seu pastor? Tem quanto tempo que você não dá um abraço no padre aí na sua paróquia? Tem quanto tempo que você não faz uma ação para a tua igreja, amando a tua igreja, mostrando a eles que você está amando a ele e demonstrando a Deus que você está amando a Deus? Porque quando nós amamos a nossa igreja, nós estamos demonstrando que nós estamos amando a Deus. Nós estamos fazendo com que, tá certo, Deus se manifeste e Deus nos abençoe. Porque, olha, não vai ser pela placa da igreja que nós vamos ficar conhecidos, porque se você é da igreja A, da igreja B ou C, não. Nós vamos ficar conhecidos como discípulos do Senhor, como servos do Senhor, quando nós começarmos, nós amarmos os nossos irmãos, amar a nossa igreja. É isso que Deus está querendo dizer. Então, meu querido, é simples. Olha, se você quer demonstrar o seu amor por Deus, se envolva com a palavra de Deus, priorize Deus no centro da sua vida, faça a vontade dEle, coopere com a pregação do Evangelho, tá certo? E ame a sua igreja. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas vão ser abençoadas também. Olha, se você ainda não se inscreveu no canal, é muito simples. Aí embaixo tem uma palavrinha, inscrever-se, você vai dar um clique nela, vai subir 3 sininhos, você clica no primeiro, já está inscrito. Agora, o necessário, o mais importante é que você clique no dedinho, que você dê o seu joinha, você dê o seu like. Porque quando você faz isso, você vai cooperar para que o nosso canal, o meu canal cresça, tá certo? Ele seja divulgado e que as pessoas também venham ter conhecimento através desse canal da palavra de Deus. Ok, meu querido? Vou esperar aí o seu joinha, tá certo? Vou esperar o seu like. Olha, aguardo você na próxima mensagem. Fica na paz do Senhor e um forte abraço.